Salve Maria Santíssima. São João de Ávila, ele vai falando sobre o grande dom da castidade. Ele vai falando, em especial, no auge Filha, sobre a questão da oração, de uma oração fervorosa, de uma oração contínua. E pela oração, através da oração, esse dom vai sendo nos comunicado por uma vida espiritual. Ele vai falar o seguinte: a vez de saber que uma das principais coisas que aproveitam para possuir a castidade é o gosto da suavidade divinal, que comunica a Deus no exercício da devota oração, na qual, lutando a alma a sós com Deus, com os braços e os pensamentos devotos, alcançam dele, como outro Jacó, que o louva com a multidão de graças e entranháveis suavidades. Aí a gente pode ler em Gênesis 32, 26, o capítulo e o versículo. Pode ler o capítulo inteiro se quiser, mas está objetivamente em Gênesis 32, 26. Quem quiser ler a passagem inteira. Aí ele vai falar aqui que as pessoas que querem se desviar do pecado contra a castidade apenas confiando nas suas forças, né, que não vai ter bom êxito. Aí ele vai falar assim do grande dom e suavidade de Deus na oração e que grande força o Senhor vai dando às pessoas que buscam na oração a graça da castidade, que não vem por um mero esforço nosso. Também precisa de esforço, claro, né? Ele vai falar o seguinte: deve ser dito e deve-se ainda dizer que só há um meio para alcançar esta grande limpeza, esta grande castidade. Mas muitas vezes se faz necessário que se possa lutar para edificar uma casa. Assim também se faz necessário muitos remédios para que alcancemos a castidade desejadas. Antes, há muitos que depois de vivos desejos e grandes trabalhos que têm feito, que têm passados, para que alcance esta joia que é a castidade, se veem miseravelmente caídos no lodoso, na lodosa sujeira da sua carne, e dizem com grande dor: temos trabalhado toda a noite, e nenhuma coisa temos tomado. Lucas 5:5. E parece que se cumpre aquilo que o sábio diz: quando eu mais o buscava, tanto mais longe ficava de mim. Ou seja, as pessoas que colocam confiança muito na sua força, na sua penitência, em si mesmo, ele vai caindo num buraco cada vez maior. Quantas pessoas lutam para não se masturbar mais, para não cair em tantas outras práticas, né, de adultério, fornicação, o ficar e tantos outros pecados na área da castidade, e a pessoa se desanima. Mas o segredo é continuar rezando, confiando no Senhor, ser humilde. Sem a humildade a gente para de lutar, a gente vai cair na lama e se conforma com a lama. É preciso lutar, irmãos, todos os dias. Se caiu, é recomeçar com humildade, sabendo a nossa condição que é fraca, né? Mesmo a gente tendo todas as graças,
recebidas no batismo, mas tantas vezes a gente não consegue assumir essas graças. Então é preciso, com humildade, clamar ao Senhor este grande dom, esta grande joia, como chama São João de Ávila, que é a castidade. Aí vai aqui falar que nós devemos clamar o socorro dos santos, olhar os seus exemplos, os seus conselhos, clamar o socorro da Santíssima Virgem, com as jaculatórias, com a amizade com ela, para viver esta grande virtude, para receber este grande dom e perseverar nele, que é o dom da castidade. Aí vai falar o seguinte, ainda São João de Ávila: o dom sobrenatural que não se dá a todos igualmente. Ou seja, tem pessoas que, de alguma forma, ela recebe o dom da castidade. Por exemplo, digamos que eu tenho nojo de todo pecado que fere a castidade. E eu tenho aversão. Mas no meu corpo, na minha parte sensitiva, né, eu vou sentindo todo um ataque da minha carne, às vezes do demônio, às vezes um ataque mesmo do mundo. E muitos desejos vão povoando o meu pensamento, os meus sentimentos, em relação a pecados contra a castidade. Muitas coisas imorais podem vir à minha cabeça, muitos sentimentos, muitos desejos meio fortes, muito fortes. Então o que acontece? Quando a pessoa tem uma vida de oração, de comunhão frequente, de confissão bem feita e frequente, de devoção à Virgem Maria e aos santos, na parte superior da alma, ela rejeita tudo aquilo. Aí São João de Ávila vai comparar. É como Moisés, que estava lá no monte com Deus, com o Senhor, adorando, amando o Senhor, e lá embaixo o povo estava fazendo o bezerro de ouro e adorando aos deuses falsos. Aí ele vai falar que nessa parte da nossa razão, da nossa inteligência, da nossa vontade, essa parte superior da nossa alma, ela vai tendo essa força de rejeitar, de saber que aquilo é mal contra a nossa castidade. Mas a tentação, ela vai se expressar muito no nosso corpo, nos desejos, nos sentimentos, nos pensamentos. Então é preciso lutar. Então vai ser um combate grande, né? Um combate muito forte. Então é uma forma que mesmo a pessoa tendo o dom da castidade, isso acontece. Outra forma da castidade se manifestar como dom são pessoas que têm de forma natural, né? Ela consegue, ela não tem muitas tentações em relação à castidade, ela é muito tranquila, ela não pensa muito em moralidade, a vida dela é uma vida mais ou menos tranquila nessa área da castidade. Ela vive em paz. Então ela consegue vencer mais tranquilamente nessa área da castidade. Porém, São João de Ávila fala que algumas pessoas são assim pela própria natureza, né? Elas são mais calmas, mais tranquilas, menos sensuais, menos propícias a cair em pecados contra a castidade. Há pessoas que são assim, que não estão à flor da pele, que são mais controladas mesmo. Eu acho que você conhece pessoas que são bem tranquilas nessa área da castidade. Ela não cai em pecados nessa área tão facilmente, é muito tranquila, não fica pensando besteira nem falando besteira, são muito tranquilas. Já outras são assim por uma graça de Deus, por uma graça mesmo que Deus deu, de uma forma bem forte, né? E elas, como vai falando aqui, eu vou ler aqui para vocês, tá bom? A outros nosso Senhor deu este bem da castidade, de forma copiosa, porque não só lhes dá na alma este aborrecimento dos seus deleites, mas tem tanta temperança na sua parte sensitiva e na carne, que gozam de grande paz,
e quase não sabem o que é a tentação que lhes depena nessa área da castidade. E isto acontece de duas maneiras. Alguns têm uma paz, têm uma pureza por natureza, por natural complexion. Outros por eleição e mercê de Deus. Ou seja, algumas pessoas, mesmo já na infância, na adolescência, já são muito tranquilos em relação a isso, em relação à castidade. Outras pessoas é por um dom mesmo de Deus. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino. Ele recebeu, é o que Santa Teresa de Ávila chama de mercês, né? As mercês de Deus. São João de Ávila chama também de mercês. São as dádivas de Deus, os dons. Então, existem algumas pessoas que têm, por uma graça de Deus mesmo, sobrenatural, uma força muito grande para viver a castidade. Elas têm uma pureza profunda mesmo, muito profunda, no olhar, no falar, no tocar as pessoas. Elas contagiam com a castidade. Algumas pessoas, repito aqui, como fala São João de Ávila, de forma natural. Deus já colocou no temperamento dela, na forma dela vivenciar a sua vida, aquilo. De forma muito natural. E outras por um dom, de fato, sobrenatural. Só que São João de Ávila vai falar que é melhor você viver, por exemplo, que é muito mais feliz alguém que está guerreando e vive a castidade do que alguém que não é muito tentado na castidade e por isso não vigia, não se policia mais. Então é melhor viver em guerra contra a nossa carne e de fato viver de forma virtuosa a castidade do que, por exemplo, você ser uma pessoa muito tranquila, muito normal, muito não tentada nessa área e você não procurar progredir na castidade. Então é melhor ser uma pessoa em guerra do que essas pessoas que são mais tranquilas, vivem em paz, mas esqueceram que isso é dom de Deus. Que isso deve levar essa pessoa a uma gratidão. Às vezes nós temos certas virtudes e nós não somos gratos para com o Senhor. Né? Aí São João de Ávila vai falar o seguinte: somente nosso Senhor e a Virgem Santíssima, sua mãe, são livres de todo movimento pecaminoso. Ou seja, Nossa Senhora não era tentada pela sua própria carne, certo? Jesus Cristo também nunca foi tentado pela sua própria carne, porque eles nunca experimentaram o pecado, no sentido de pecado pessoal ou pecado original. Então, Nossa Senhora e Jesus Cristo, no sentido de a gente ter uma certeza absoluta, foram os únicos que nós temos certeza absoluta que nunca foram tentados na própria carne, certo? O demônio pode ali ter os tentado, no caso de Jesus tentou, né? Lá em Mateus 4 fala das tentações e sem dúvida tentou outras vezes, segundo vários teólogos. Nossa Senhora, sem dúvida, o demônio quis persuadi-la, né, para cair em pecado, mas ela nunca foi, como eu diria, tentada na sua carne. Ou seja, existe três fontes de tentação, certo? Existe a tentação que vem da nossa própria carne, existe a tentação que vem do mundo, que é o sistema do mal, que são aquelas pessoas que estão totalmente afastadas de Deus e por isso se tornam secretárias do encardido e nos tentam, e nós devemos amá-las e evangelizá-las. E existe a tentação que vem direto do demônio. Então, existem três fontes de tentação. Então, Jesus Cristo não foi tentado de forma alguma na carne. Também Nossa Senhora não foi tentada na carne, tá certo? Então, peçamos à Santíssima Virgem, a casta por excelência, que ela interceda para que recebamos
este grande dom da castidade. Peçamos a nosso Senhor o dom deste grande conselho evangélico, que aqueles que não têm votos para viver a castidade, mas devem viver o espírito do conselho evangélico da castidade. Que o Senhor nos conceda o Cristo obediente, o Cristo pobre e o Cristo casto, a vivermos profundamente este grande dom que é a castidade. Seja na paz, para quem tem mais facilidade, ou seja numa guerra contínua, muito vale de fato aquilo que muito custa nos termos, né? São João de Ávila também fala isso. Muito vai nos custar aquilo que muito vale. E Santa Teresa de Ávila também vai falar isso. Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz e outros santos foram muito influenciados por este grande santo, São João de Ávila. São João de Ávila influenciou São Francisco de Borja, São João de Deus, São Pedro de Alcântara, o Frei Luís Granada, Santo Inácio de Loyola. Ou seja, São João de Ávila, nós podemos usar a expressão conhecida hoje atualmente, né? Uma expressão que nós usamos no Shalom. Ele, sem dúvida, foi uma fábrica de santos. É um homem que foi amigo de muitos santos e instruiu a muitos bispos, a muitos padres e a muitos santos. Que o Senhor nos conceda a graça também de santas amizades que muito nos ajudam a viver a virtude e o dom da castidade. Boa tarde para todos.